Olá, estamos começando pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, o Religare desta semana, que vai conversar sobre filosofia e educação. Isso porque na última segunda-feira, dia 2 de junho, o presidente Lula sancionou a lei que torna obrigatório o ensino de filosofia e de sociologia no ensino médio. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos o chefe de departamento de Filosofia e Teologia da PUC Minas, professor Sérgio Murilo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Que bom, obrigado pela sua disponibilidade para conversar com a gente sobre esse tema tão aguardado, né? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Flávio. Você pode participar da nossa conversa mandando uma mensagem para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Sérgio, na sua avaliação, né, qual que é o papel do ensino de filosofia e de sociologia no ensino médio? Bem, basicamente é uma formação crítica da cidadania desses adolescentes. Você vê que no ensino médio, infelizmente, você tem essa falta de uma formação crítica que permita que as pessoas participem melhor da vida social, né? Uma formação cidadã, você saber quais são os seus direitos, ter uma capacidade reflexiva e argumentativa para lutar por esses direitos e saber os deveres também, Sim. Claro. Na sua avaliação, essa é uma demanda do estudante do ensino médio? Você acha que o estudante do ensino médio está hoje mais feliz porque vai estudar filosofia e sociologia ou ele demanda isso? Ou é mais do perfil dos educadores, né, dos filósofos, dos sociólogos, da escola, enfim? Não, sem dúvida nenhuma que tem uma demanda, essa demanda é maior dos educadores. Mas, de maneira geral, para os estudantes, falando assim, logicamente, em torno de 80... Do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, pelo que a gente conversa também, é uma demanda deles, sim, né? No fundo, essa participação... O que eu queria perguntar é assim, na experiência que já existe, né, no ensino de filosofia e sociologia no ensino médio, como é que essas disciplinas são recebidas pelos estudantes? Elas são, aqui, logicamente que aqui, vamos dizer assim, para ser sinceros, né, existe muito uma variação dessa recepção, porque ainda depende muito do professor. Na realidade, um passo fundamental agora com a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia é que tenhamos um currículo básico, que haja uma uniformidade dos temas que vão ser trabalhados em filosofia. Sim. Porque atualmente isso fica muito na mão do professor. E alguns professores têm um desempenho melhor, outros pior. Você, assim, do ponto de vista do dia a dia do estudante, você disse que contribui para a formação de uma consciência crítica, cidadã, né? Mas do ponto de vista do dia a dia do estudante, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social, do ponto de vista da sua vida, né, comunitária, o que é que você acha que pode modificar efetivamente? Então, esse é um ponto fundamental, porque alguns professores de filosofia, de forma equivocada, vamos dizer assim, de forma errada, tentam ensinar o conteúdo de filosofia. Isso se torna, logicamente, pedante para o estudante, né? Seria quase que mais uma aula de história em que você vai ficar decorando frases feitas por filósofos. O interesse da filosofia é justamente usar os filósofos como incentivo à reflexão para os problemas atuais do estudante. Nesse ponto ele se interessa, com certeza, ele vai se interessar, né? Na medida que você vai pegar as questões da vida desse estudante, as questões sociais, as questões acadêmicas, a relação entre física, matemática, química, biologia, o que é um vestibular, o que é escolher uma profissão, trazer essas questões para o texto filosófico. É uma tarefa difícil, por isso alguns professores preferem se esquivar disso, mas é isso que nós temos que perseguir, esse trabalho para que haja essa relação direta, que existe, né, entre a vida cotidiana do estudante e o texto filosófico. Quais são as questões
né, que você considera assim, as mais emergentes, as mais urgentes e aquelas que vão surgir nesse trabalho da filosofia e da sociologia no ensino médio? Ou seja, que características tem a juventude hoje? Né, quais são suas demandas, né, para que esse debate na sala de aula, de filosofia e sociologia, no currículo do ensino médio, seja efetivo para esses estudantes? Seja significativo. Certo. Quais são os temas que você considera que a juventude traz hoje para o pensar filosófico e sociológico? Nós podemos falar de 3 grandes temas. Primeiro, o que é ser humano? O que nos caracteriza como humanos? A condição humana, a condição existencial. O segundo tema, a ação ética. São 2 questões que, sem dúvida nenhuma, estão muito presentes na juventude, até porque é uma juventude que é exposta, vamos dizer assim, a um nível muito grande de escolha. Hoje, com certeza, o jovem hoje tem um leque de escolhas muito grande. Só para a gente falar assim de vestibular, há uns 50 anos atrás, talvez você teria aí 5, 10 cursos universitários. Hoje, você tem aí 100 cursos. Então, o jovem é exposto a essa escolha, mas ainda não tem instrumentos, capacidade para refletir sobre a sua existência, sobre a ação ética, os limites, os deveres. E, em terceiro lugar, a própria questão do conhecimento. O que é o conhecer? Como é que esse processo se dá? Por que ele está estudando? Por que ele quer fazer um curso superior? Ele pode deixar. Não vejo problema nenhum do jovem fazer uma opção que não seja a universidade, né? Não é uma obrigação, mas ele tem que refletir sobre isso, não pode ser uma decisão, vamos dizer assim, né, louca, né? Eu não tenho vontade. Ele tem que pensar nisso, refletir. E a filosofia e a sociologia dariam os instrumentos para isso. Sim, então, na sua avaliação, esses seriam os 3 pontos. Essas questões que você considera relevantes, elas refletem os ideais da juventude contemporânea? Ou os ideais da juventude contemporânea mais constituem um elemento dificultador para a atividade filosófica ou da reflexão sociológica? Eu acho que, no fundo, sim. Mas para o próprio jovem isso ainda está confuso, porque é uma fase da adolescência, é normal que haja essa confusão. Por que eu estou falando isso? Porque, no fundo, você vê, até pela questão da violência, que hoje é muito forte, né, no noticiário, você vê pela dificuldade, você se encontra muitas vezes, né, um jovem que já está no seu 3º curso universitário, entra num, sai no outro, a questão mesmo de não saber o que fazer da vida. A vida, será que é só diversão, é só prazer? Por quanto tempo você vai manter essa adolescência, né? Você não vai tomar uma decisão, se tornar realmente adulto? O que é se tornar adulto? Essas questões você vê no jovem. A questão toda é que como que isso é tematizado. Porque esse é um trabalho difícil, né? Porque você tem que fazer com que o próprio jovem, isso é uma característica da filosofia, o próprio jovem que tem que tematizar isso. Você tem que tirar isso dele. Não adianta você chegar para ele de uma forma, a filosofia não é sermão. Chegar para ele, o certo é isso, o certo é aquilo, porque logicamente ele vai se afastar de você, né? Sim. Ele tem que descobrir isso por si mesmo. E muitas vezes dando cabeçadas mesmo, né? Sim, os professores, como é que você imagina, né, o trabalho a partir de agora? Quais serão os principais desafios dos professores e professoras de filosofia e sociologia no ensino médio, agora com a obrigatoriedade da lei? Eu acho que o maior desafio dos professores, incluindo aí de filosofia e sociologia, é ter uma boa formação, boas condições de trabalho que permitam desenvolver esse tipo de atividade, principalmente no caso da filosofia, em que você tem que trabalhar, como eu disse, com essa reflexão, em que o aluno tem um papel fundamental, né? Na realidade, a matemática também deveria ser assim, né? A matemática não deveria ser imposta ao estudante, né? Você deveria incentivar o estudante a pensar
de forma matemática. Mas o professor que tem que dar 40 aulas por semana, que corre de uma escola para outra para compor seu salário, ele não tem tempo de se dedicar ao aluno. Então, ele joga ali aquele conteúdo, decora isso, eu vou cobrar na prova. Isso na matemática pode até dar certo, mas na filosofia vai matar a filosofia. Então, o professor tem que ter condição de trabalhar com esses alunos, tem que ter paciência, dedicação. E esse que é o grande desafio, o professor nem sempre tem essas condições. Partindo do princípio, assim, nesse nosso último minuto do primeiro bloco, de que a educação no ensino médio tem um tom tecnicista, o que pode significar a filosofia e a sociologia no rol das ciências humanas na formação dos estudantes? Fazer com que esse estudante pense de forma humana a técnica. Porque a filosofia, de certa maneira, vai se inserir também nessa dimensão, vamos dizer, instrumental. Tem que ficar muito claro para o estudante quais as habilidades que ele vai desenvolver. O professor de filosofia não pode chegar na sala e falar assim, vamos discutir. Não, você vai desenvolver a habilidade, a argumentação, você vai saber fazer uma argumentação. O que é a favor, o que é contra, o que é uma conclusão, você está fundamentando isso aonde? O pensamento lógico, conceituar, o que são conceitos, perceber a realidade, o que é essa realidade social. Sim. Então, esses pontos são fundamentais, são habilidades que serão desenvolvidas para o estudante. Nós estamos conversando com o professor Sérgio Murilo, chefe do Departamento de Filosofia e Teologia da PUC Minas. No segundo bloco, o Religare vai falar também sobre a fundação da Associação de Filósofos, Estudantes e Professores de Filosofia. Religare volta já. Estamos de volta com o Religare, que conversa nessa semana sobre o tema filosofia e educação. Nesta semana, o presidente Lula sancionou a lei que torna obrigatório o ensino de filosofia e de sociologia no ensino médio e, por isso, nós convidamos o professor Sérgio Murilo para esta nossa conversa. No final do primeiro bloco, você foi muito feliz na defesa, né? E também na clareza com que vê os desafios e as possibilidades da filosofia no ensino médio e também da sociologia. Obrigado. Acho que em algum momento nós vamos ter até de chamar, acho que valeria a pena chamar alguém da sociologia também especificamente para essa... Porque aqui eu estou falando da filosofia, eu não posso falar pela sociologia. Então, de vez em quando a gente vai lá na sociologia, não, a sociologia também, vamos pensar isso, vamos conversar com a Renata Amorim, nossa produtora, para ver como é que a gente faz esse contato. Sérgio, assim... Muito se fala que nós vivemos num mundo fragmentado, não é? Que esse mundo falta uma concepção do todo. Isso você não chegou a comentar no primeiro bloco. É possível, não é, com a inclusão dessas disciplinas, modificar em algo essa característica da cultura contemporânea? Não, com certeza, porque a filosofia tem essa característica de ser transdisciplinar, interdisciplinar. Ela tem essa pretensão de falar do todo. E essa reflexão filosófica, então, ela vai ser fundamental para que o aluno possa fazer essa ligação, no primeiro momento, entre as disciplinas do ensino médio, mas no segundo momento percebendo que nós não somos seres fragmentados, que existe uma totalidade, não há como separar o estudante do pai de família, do homem, do ser social, são dimensões de uma mesma realidade. A ecologia não é só no mato, né? Não é só na natureza, a ecologia é na cidade também. Então, essa percepção de todo, de totalidade, faz parte do discurso filosófico e, com certeza, o estudante vai estar inserido nisso. Não sei se isso vai mudar o mundo, né? A filosofia não vai mudar o mundo, mas vai melhorar essas percepções. Sobre a questão da comunicação, né? A mídia é a grande educadora.
E, em alguma medida, ela pode ser parceira, em outra medida, ela pode ser a grande concorrente, né, desse modelo de educação que nós estamos discutindo aqui hoje. Você vê de que maneira o papel da sociologia e da filosofia, não é, que é o lugar de onde você fala especificamente, não é, na discussão desses temas, dessa pauta que a mídia tem apresentado? Eu acho que a questão básica é a palavra crítica. A filosofia, o Merleau-Ponty foi muito feliz, né? A filosofia é reaprender a ver o mundo. Vamos ensinar o aluno, os estudantes, os jovens, as pessoas, a tentar ver o mundo de uma forma diferente, uma forma crítica. E os meios de comunicação vão se inserir nisso. Há pouco tempo, na França, teve um debate muito interessante dos filósofos televisivos contra os filósofos não televisivos. Que há programas como esse aqui. Será que nós estamos aqui? Devemos estar incluídos nisso. E alguns filósofos criticando, né, que eles não conseguem falar na televisão porque a televisão é rápida, você tem que falar em 1 minuto, 2 minutos, e eles não conseguem desenvolver um raciocínio em tão pouco tempo. E eles acham que esses filósofos que se dão bem na televisão, eles começam a fazer uma vulgarização, uma deturpação para falar aquelas coisas fáceis em pouco tempo. Isso acontece aqui no Religare. Acho que quando a gente começa a falar com a pessoa, logo vem exatamente isso. Esse temor, né? Mas como que eu vou falar isso em 24 minutos? Né? Realmente é Às vezes um assunto extremamente complexo, você tem 10 segundos para falar disso. Né? É um aperitivo apenas, né? Mas eu acho que então você tem que saber distinguir. Né? Uma coisa é você ver esse programa aqui, eu estou falando aqui da filosofia no 2º grau, no ensino médio, quer dizer, né? Outra coisa é você ler um texto. A televisão, nesse ponto, os meios de comunicação, eles têm que despertar. Você falou a palavra aperitivo. Exatamente, é uma introdução, despertar a fome da pessoa para que ela vá se aprofundar, porque, infelizmente, a televisão não aprofunda as coisas. Né? Isso é uma constatação óbvia. Em 96, né, quando foi vetado, né, o retorno, né, da filosofia e da sociologia, um argumento que apareceu foi, bom, nós não temos ainda quadros formados. Essa situação, ela era verdadeira ou o cenário mudou? Né, o que aconteceu para que agora a filosofia e a sociologia voltassem como disciplinas obrigatórias no ensino médio? Como é que anda a formação dos professores de filosofia? E de sociologia, se a gente puder falar, né? De maneira geral, a formação do professor no Brasil anda mal das pernas. Né? Eu acho que é um problema que a sociedade tem que acordar, que daqui a uns 5 anos simplesmente não vai ter mais professor. Mesmo nas áreas, hoje, por exemplo... Já está grave assim? Já está grave. Você vai... Eu não fiz nenhuma estatística, uma percepção assim, pessoal. A maioria dos professores de matemática e física são engenheiros. Ou seja, não passaram por uma formação de professor. Biologia, médicos. Então, aquela formação específica do professor está acabando. Isso é grave. O filósofo, o sociólogo passa por isso. Mas há mercado. A questão de falar, não tem professor? Olha, tem sim, basta que você abra esse caminho, basta que você invista nessa profissão. Porque aqui, à medida que você abre o mercado, você vai criar mais profissionais. Né? Se não há um mercado, por exemplo, se não há um mercado de professor de filosofia, esses profissionais não vão ficar lá em estoque na prateleira, esperando... Congelados? Congelados, esperando o presidente sancionar uma lei para trabalhar. Né? Então, eles estão aí, estão sendo produzidos. E em pouco tempo você vai conseguir suprir essas deficiências. Né? Mas lembrando que o grande problema aqui é a falta de incentivo para o professor de maneira geral. Né? Sim. Como é que vai ser estabelecido o currículo, né, da filosofia, da sociologia? Você mais ou menos falou isso no primeiro bloco, sobre a necessidade. Tem sido feito algum trabalho já, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, de construção desse currículo básico, ou talvez até no plano nacional, não sei, como é? Aqui no caso na verdade, o MEC ele tem as diretrizes da filosofia para o ensino médio.
Mas só que você vai ler as diretrizes, é simplesmente a história toda da filosofia, tudo de filosofia, uma coisa meio irreal. Agora, aqui em Minas Gerais, a Secretaria de Educação formou uma comissão formada por professores da UFMG para elaborar um conteúdo básico, um currículo básico para o ensino médio para as escolas estaduais. A nossa esperança é que, à medida que esse conteúdo básico estiver pronto, a gente possa expandir para as escolas particulares. É uma luta aí política. Sim. E que a gente possa, inclusive, ter esse currículo básico para o Brasil, que é fundamental, né? Agora, voltando até aquela questão anterior, do Fernando Henrique Cardoso, a gente também não pode esquecer essa dimensão política. Nós estamos falando aqui um pouco da teoria, da importância da filosofia, mas tem uma luta política. Como, por exemplo, quando a filosofia voltou agora para o ensino médio nas escolas estaduais, alguns professores simplesmente gritaram, mas eu vou perder a aula. Porque para entrar uma disciplina nova, não vai aumentar a carga horária geral. Alguém tem que perder. Então, existe essa luta política. Por que não se aprovou? Porque vai aumentar custos. Você vai ter que contratar professores. As escolas não querem fazer isso. Sim. Então, para a gente implantar esse currículo básico, ter um ensino de filosofia decente, com pessoas formadas em filosofia, não qualquer um, né, que passou ali e vem dar aula de filosofia. Há aqui uma luta política, mais do que teórica, pressão política, ter que fazer... E nesse sentido, qual que é a importância, então, de uma associação como essa que vai surgir agora no próximo dia 21 de junho, né? Lá no ISTA vai ser fundada a Associação de Filósofos, Professores e Estudantes de Filosofia. Qual que é a importância de uma associação como esta? Essa é importância fundamental. Se a gente não tiver um órgão político, uma associação que aglutine os professores, se nós continuarmos isolados, sem força política, essa vitória que foi a obrigatoriedade da filosofia vai se voltar contra nós. Sim. Porque nós não vamos ter controle sobre o que está sendo dado, sobre quem está dando essas aulas. Aí nós vamos começar a ouvir barbaridades sobre aulas de filosofia, que às vezes a gente já ouve, né? A gente ouve coisas que a gente não acredita que aconteceu dentro de sala de aula. Sim. Então, se a gente não tiver esse controle, essa força política para pressionar, para que seja um profissional formado, licenciado em filosofia, que dê esse currículo com esses objetivos, que a gente cobre isso, né? Que o aluno seja capaz de fazer isso e aquilo, não vai adiantar nada isso. E essa organização, por enquanto, é local. É a região metropolitana de Belo Horizonte, né? que reúne os professores de filosofia. A ideia é começar por Belo Horizonte, porque, na verdade, em Uberlândia já tem você já tem algumas organizações no estado. Sim. Então, a nossa ideia depois é juntar isso. Sim. A fundação da AFIP se dará no dia 21 de junho, no ISTA. No Instituto Santo Tomás de Aquino. Sim. Em Belo Horizonte, nós temos curso de filosofia no ISTA, na PUC Minas, na FAGE e também na UFMG. São 4 cursos. Sim. O ISTA fica na Rua Itutinga 300, no bairro Minas Brasil. Do lado do São Bento, né? É o antigo São Bento, agora é São Colégio Santa Maria, no Coração Eucarístico. Acho que quem quiser também se informar mais, acho que os professores de filosofia, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, estudantes de filosofia, todos se interessarão por este evento, né? Podem talvez ligar lá também para o departamento de filosofia, claro. Né, que é o 3319-4127, esse mesmo seu telefone, Sérgio? Ou 4128, né, a secretaria. Sim. Ou então ligar também, através do e-mail, fazer contato com a associação. O e-mail da associação, atenção aí, professores, colegas de filosofia, estudantes de filosofia, o e-mail é associação_filosofia@yahoogrupos.com.br. Eu queria, Sérgio, se você me permite, dedicar essa nossa conversa a toda a equipe que está trabalhando, né, na criação da AFIP, já tem um tempo já de trabalho, mas especialmente as professoras Maria Tereza e Silvia Contaldo, né? Uma Maria Tereza da UFMG, a Silvia da PUC Minas, que seguramente estão assistindo também o Religare. Um abraço,
né? E um agradecimento muito sincero pelo trabalho que elas desempenharam nesse caminho, É e muitos outros, né? Em nome delas, cumprimentar muita gente, né? Porque é uma luta antiga dessa organização dos filósofos, Sim. ou professores de filosofia. A gente tem que perder esse medo de que filósofo não pode se organizar, né? Nós temos que nos organizar, né? Gente, está na hora de terminar. Obrigado, Sérgio. Um abraço a você. O Religare volta na próxima semana. Até lá. Então, calma.